Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Ora Elabora. Esse é o quadro da contação de histórias, eu sou o Marco Aurélio. Curtam aqui embaixo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal se assim vocês quiserem e vamos para a história. E essa história que eu vou contar hoje para vocês aconteceu há muito tempo atrás, muito antes de qualquer homem ter pisado na Terra. Era um tempo dos dinossauros. E os dinossauros, eles se dividiam em suas espécies. Tinham, por exemplo, o Tiranossauro Rex, os seus dentes afiados, enorme, que caçava os demais seres. Assim como ele, por exemplo, tinham os raptores, que eram pequenininhos, mas andavam em bandos. E também iam em busca das caças dos demais dinossauros. Então, os outros dinossauros, para se defender, cada um deles tinha a sua característica. O estegossauro, ele tinha uma cauda bem comprida e na ponta dela muitos espinhos com os quais ele conseguia afastar seus inimigos. Os triceratops tinham uma coroa de chifres na testa e um chifre no nariz, e eles iam com sua cabeça e espantavam também os inimigos. Existia também outro tipo de defesa, como por exemplo os brontossauros. O brontossauro era uma criatura enorme, uma ótima comida para um Tiranossauro Rex. Mas ele vivia em bandos bem grandes, e quando um deles se incomodava, os outros ajudavam. E dessa forma, a natureza ia se desenvolvendo e esses seres vivendo nessa terra diferente. Entre os brontossauros, existia um deles que era diferente de todos os outros, porque os brontossauros, na verdade, com seus pescoços enormes, usavam esse pescoço para subir na copa das árvores e alcançar as folhinhas mais gostosas, para si e para os seus filhotes. Mas esse brontossauro que eu estou falando, ele gostava mesmo de pegar o seu pescoço e levava para cima das copas das árvores e olhar para o céu. Olhar as estrelas, olhar o sol, olhar as nuvens. E teve um dia que esse brontossauro começou a olhar o céu e ver uns pontinhos graciosamente dançando no céu. Ele ficou muito curioso e ele olhava sempre esses pontinhos. Nesse tempo, os dinossauros que andavam em bandos iam naturalmente para um lado ou outro da floresta de acordo com o que ia acontecendo. Se chovia muito, se vinha algum tipo de bicho caçar eles. E esse brontossauro, devagarinho, ia se aproximando desses pontos. Nesse tempo, em que ele ia devagarinho, os brontossauros, sem querer, iam acompanhando. Então, naturalmente, todos eles estavam andando em bando. Esse brontossauro se maravilhava, olhando esses pontinhos dançando no céu. E achava muito gracioso o jeito como esses pontinhos andavam em círculos, trabalhando assim, para cima, para baixo, fazendo uma série de movimentos. Esses movimentos deixavam ele realmente muito curioso. Ele começou então, a cada dia que passava, a andar um pouquinho mais rápido. E chegou uma hora que o seu bando não conseguiu acompanhar essa velocidade com que o brontossauro estava andando. Naturalmente, os brontossauros ficaram para um lado e esse brontossauro curioso começou a ir para o outro lado. E eles se separaram. E isso foi uma coisa natural, que aconteceu simplesmente. O brontossauro foi sozinho, cada vez mais perto desses pontinhos. E uma hora ele chegou tão perto dos pontinhos que ele entendeu que aqueles pontinhos eram criaturas que nem ele. Não eram simples pontinhos no céu bailando, mas sim uma criatura que tinha asas, que na verdade eram os pterodátilos. O pterodátilo, ele tinha um bico bem grande, umas asas com umas garrinhas do lado, né? E uma crista na cabeça, como se fosse um galo, um bicho que a gente conhece. E ele foi acompanhando, chegando cada vez mais perto, pelo chão, pela terra que ele conhecia, até o dia em que ele parou numa parede de rochas enorme.
De um lado tinha a comida dele, do outro lado a parede das rochas. Olhando bem para cima mesmo nessa parede de rochas, dava para ver uma montanha enorme, cheia de cavernas e cheia de ninhos de pterodátilos. Era ali que muitos deles moravam. Era um lugar alto, perfeito para fazer voos e olhar bem certinho para baixo e achar a sua comida, conseguir realmente fazer o seu serviço na natureza. O brontossauro foi ficando por ali, comendo as folhinhas das árvores, acompanhando o movimento dos pterodátilos, encantado, cada dia mais maravilhado. E por um acaso do destino, um dia, lá de cima de uma dessas cavernas, rolou um ovo. E esse ovo foi batendo nas pedras, e ele era tão duro que ele caiu no chão, fazendo um grande estrondo. O brontossauro olhou aquele ovo e ficou espantado. E ao mesmo tempo curioso, com o instinto natural, começou a cuidar daquele ovo. De noite, quando ia esfriar, com a sua cauda, ele botava o ovo bem pertinho de si, deixando o ovo sempre bem quentinho. De dia, ele, comendo as plantinhas, não deixava nenhuma criatura se aproximar daquele ovo. E assim ele foi cuidando. Devagarinho, esse ovo foi germinando ali dentro daquele lugar. E um dia, ele começou a rachar. Creque, 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 creque. O brontossauro parou tudo o que estava fazendo e botou seus olhos bem ali naquele lugar. E foi observando. E foi um tempo esse ovo rachando, até o dia em que saiu dele um pterodatilinho, um pterodátilo bem pequenininho. E ele ficou maravilhado de olhar aquele bicho tão de perto finalmente. Mal o pterodatilinho saiu do ovo e já começou a gritar. Ele entendeu na mesma hora esse do pterodátilo como "tá com fome". E essa fome, que ele sabe muito bem o que é, fez com que ele corresse por cima da selva para poder buscar um alimento para esse pterodátilo. Então, primeiro ele pensou em dar para o pterodátilo uma comidinha igual a que ele come, umas folhinhas grandes, bem fibrosas, cheias de seiva, e ele levou essas folhinhas para o pterodátilo. O pterodátilo só olhou a folhinha e já começou a piar de novo. "Tô com fome!" O brontossauro foi de novo lá para cima e pensou com ele mesmo que essas folhinhas talvez fossem muito duras e trouxe uns brotinhos, coisinhas bem molinhas que o pterodátilo pudesse comer. Entregou novamente para o pterodátilo, que olhou de novo assim. "Tô com fome!" Nem encostou nesses brotinhos. O pterodátilo então começou a imaginar que as criaturas vivas seriam um alimento mais certo para esse bicho. E trouxe um besouro bem grandão, bem suculento, com uma casca bem dura. Colocou o besouro no chão e o pterodátilo pela primeira vez tentou bicar esse bicho. Sentiu fome mesmo e sabia que aquele era o bicho que ele ia comer. Acontece que aquela casca bem dura que tinha, com seu bico ainda fraquinho, não conseguiu perfurar, não conseguiu trazer esse besouro para dentro de si e o besouro fugiu. E lá estava o pterodátilo de novo. "Tô com fome!" O brontossauro então teve a ideia mais certa que ele já teve e começou a trazer para esse pterodátilo umas minhoquinhas, umas lagartas, uns bichinhos bem molinhos. E ali ele conseguiu alimentar esse pterodátilo, que foi comendo aquilo tudo com muito gosto. E assim foi passando o tempo. Eles ficaram muito amigos. O pterodátilo ficou muito amigo do brontossauro, que sempre levava as comidinhas para ele. E foi crescendo naquele ambiente, criado talvez pela primeira vez na história da Terra, por um bicho de uma outra espécie. Ele ficou ali e foi crescendo, 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 até o dia em que ele esticou bem as suas asas e viu que elas já estavam grandes e que ele podia voar. Acontece que no chão onde ele estava
com tantas árvores do lado e do outro lado a montanha de rochas, ele não tinha o espaço necessário para poder esticar suas asas e alçar o seu voo, sem tropeçar naqueles galhos. Então todas as tentativas iam sendo em vão. O brontossauro, olhando aquilo, um dia teve uma ideia e repousou sua cabeça para que pudesse o pterodátilo então subir nela. O pterodátilo entendeu na hora e subiu na cabeça do brontossauro. O brontossauro levou a cabeça lá para cima das árvores, depois das árvores lá no céu. E ali todo esticadinho ele ficou. E dali o pterodátilo pulou. Acontece que ele nunca tinha conseguido voar ainda. Então, no que ele tentou voar, ele tropeçou, bateu nos galhos das árvores e pum! Caiu com tudo no chão. No outro dia, depois de se recuperar do tombo, o pterodátilo foi de novo na cabeça do brontossauro. O mesmo movimento. O brontossauro levantou, foi para cima da copa das árvores e ali o pterodátilo alçou seu voo. Bateu umas 2 vezes a asa, mas de novo começou a cambalear e foi lá para o chão. Pum, com tudo no chão. Então, no terceiro dia, lá estava o brontossauro com a cabeça prontinha para poder o pterodátilo subir em cima dele. Levantou sua cabeça, foi para cima das árvores lá no céu e o pterodátilo pela primeira vez conseguiu alçar um pequeno voo, mas cansou muito rápido, foi batendo as asinhas devagarinho e pela primeira vez ele não caiu no chão, embora ele tenha voltado de novo para a terra. Pousou. E no outro dia, então, o brontossauro já fez o mesmo movimento, o pterodátilo subiu e conseguiu alçar o seu primeiro voo. E voou por um bom tempo. Foi voando, voando e curtindo aquele momento. Pela primeira vez na vida, o meu voo acontecendo. Ali, nesse voo tão lindo, ele viu de repente passar por ele uma criatura que tinha asas igual a ele, que tinha um bico igual ao dele. E ele viu aquilo e ficou encantado. Ele olhando aquele bicho voar, ele foi indo atrás. Era outro pterodátilo. Então agora era o pterodátilo e o pterodátilinho voando no céu. Onde o pterodátilo ia, o pterodatilinho ia atrás. E ele foi indo. O pterodátilo foi, subiu por cima de uma montanha e lá estava o pterodatilinho atrás subindo na montanha também. Passou por um anel de rochas e atravessou a montanha e lá foi o pterodatilinho também. Fez um movimento circular, uma manobra muito interessante, e o pterodatilinho aprendeu e também fez a mesma manobra. E depois, esse pterodátilo fez um loop e subiu. E quando o pterodatilinho foi fazer esse loop, ele se perdeu e não conseguiu mais achar o pterodátilo. Voltou para baixo, onde estava o brontossauro, ali ele dormiu, e no outro dia, sem precisar o brontossauro fazer o seu movimento, ele conseguiu alçar o seu voo. Alçou o voo e foi subindo, foi curtindo aquele momento e torcendo para novamente encontrar o pterodátilo. E ele apareceu mesmo. O pterodátilo apareceu por ali, olhou bem para o pterodatilinho e fez menção de que ele o seguisse. Então ele foi fazendo os mesmos movimentos, subiu por cima da montanha e lá estava o pterodatilinho subindo de novo. Passou pelo anel de rochas, atravessou a montanha e lá estava o pterodatilinho fazendo aquilo lá tudo de novo com ele também. Fez um movimento circular e o pterodatilinho fez um movimento circular com ele. E aí ele fez o loop novamente e subiu bem rápido. E quando ele subiu bem rápido, ele sumiu novamente. E o pterodatilinho teve que voltar para sua casa. No outro dia, ele alçou o voo novamente. Encontrou novamente o pterodátilo e fez todos os movimentos. Primeiro subiu a montanha, atravessou o anel, fez um movimento circular, igualzinho o pterodátilo fez. E quando ele fez o loop, dessa vez ele conseguiu acertar o voo e viu exatamente onde o pterodátilo estava. E ele, naquele momento que ele viu que o pterodátilo entrou numa caverna.
bem alto na montanha, quase no topo. E ali ele também entrou. Naquele momento que ele entrou na caverna, ele se assustou e foi freando as suas asas, porque ele descobriu que ali dentro existiam muitos pterodátilos, muitos mesmo, muitos iguaizinhos a ele, e tinha dois que eram bem maiores que ele. E ele reconheceu na hora aquela estrutura que estava ali colocada. Os filhotes, como ele, e o papai e a mamãe deles. Ele entendeu naquele momento que ele era um dos irmãos daqueles pterodátilos todos que estavam ali. E que aqueles dois grandões eram o pai e a mãe dele também. Eles logo saíram a voar todos juntos em festa, muito felizes por terem encontrado seu irmão. E começaram, então, a ter essa família. O pterodátilo encontrou sua casa. E lá embaixo, de vez em quando, ele olhava o brontossauro. Sabia que ele estava lá. O brontossauro, também lá de baixo, sabia muito bem o que estava acontecendo, porque ele viu que o pterodátilinho estava com seus irmãos. Mas lá dentro dele deu uma saudade, deu uma vontade de estar perto dele, do pterodátilinho que ele cuidou tanto tempo. Mas ele sabia que isso não era mais possível. Então ele ficou por ali, sempre para poder observar e qualquer momento de saudade poder olhar lá para o céu e ver esses pterodátilos todos voando. Ele entendeu que de alguma forma era a missão dele ter chego naquele momento, naquele lugar, ter aquela curiosidade de olhar aqueles pontinhos tão longe no céu e de repente assim poder cuidar daquele ovo. Uma oportunidade única que nenhum outro ser até então provavelmente teve. Ele ficou ali por um bom tempo. E um dia, o pterodátilinho estava voando lá em cima no céu, quando ele ouviu um grande rugido que tremeu toda a terra e chegou lá no céu. Não era um trovão, era um Tiranossauro Rex, enorme, faminto e que tinha visto o brontossauro. E foi se preparando para encurralar ele entre a montanha de pedra e o lugarzinho que ele estava. O brontossauro, sozinho, sem seu bando, não tinha como se defender e estava prestes a ser devorado. Acontece que o pterodátilinho lá de cima estava vendo tudo aquilo acontecer e desceu rapidamente em direção ao Tiranossauro Rex. Ele sozinho, com o brontossauro, não teria conseguido expulsar o Tiranossauro dali. Acontece que o resto da família dele toda veio junto com ele. Vieram seus irmãos, vieram o papai e a mamãe. E juntos começaram a bicar o Tiranossauro, até o momento em que o Tiranossauro teve que fugir. E ali todos se conheceram e foi um momento muito importante. O momento do encontro entre os pterodátilos e os brontossauros. Depois daquele dia, sempre que podiam, todos os pterodátilos pousavam ali pertinho do brontossauro e ficavam junto com ele. E assim as coisas acontecem nessa vida. A natureza vai deixando a gente com aqueles que são próximos a nós, independente de quem nós somos. E assim essa história vai terminando. Entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra.